por mais irresponsável que seja a posição do governo, a pessoa que está como presidente continua sendo menos rejeitada na última pesquisa. O fato é que a pesquisa da Folha de São Paulo hoje trouxe bastante destaque, uma melhoria substancial na aprovação do presidente. E exatamente no momento em que o presidente está mais quieto. Já fazem 2 ou 3 semanas que o presidente deixou de brigar, porque ele estava brigando diariamente. Não era, às vezes, uma briga só, às vezes eram 2, 3 brigas. E se intensificou essas brigas um pouco antes da saída do Sérgio Moro, quando ele exigiu que fosse trocado o titular da Polícia Federal. E, realmente, ele conseguiu tudo isso, trocou o titular, trocou o responsável da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que é onde está correndo o processo em cima do seu filho Flávio Bolsonaro, questão da Rachadinha, do Queiroz. Bom, enfim, fato é que quando ele dá uma parada na sua briga, coincidentemente, ele melhora. Porque ele melhorou alguma coisa com relação à pandemia, que me consta não. O ritmo de mortes continua alto, mais de 1.000, 1.200, 1.300 mortes diariamente. A gente continua com a infectação muito forte e já passamos agora de 100.000 mortes. O Brasil caminha para se aproximar dos Estados Unidos e o governo até agora não nomeou um ministro da Saúde, continua provisoriamente um general que de saúde não entende absolutamente nada, acompanhado de um ministério que de saúde também trocou os médicos pelos generais e pelos militares. Ou seja, tudo isso acontecendo, uma situação de desemprego alta, uma situação de pouco alento em relação ao futuro econômico para o povão. É o emprego, é a renda, é o salário. Nenhuma coisa animadora, mas estranhamente melhora a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. E isso tudo cercado da questão do Queiroz, que foi preso, solto agora e volta à prisão novamente agora, e talvez saia com a decisão do ministro Gilmar Mendes, não se sabe realmente o que ele vai decidir, mas ele solta todo mundo, então pode ser que solte novamente. Mas, enfim, os escândalos da família Bolsonaro se sucedendo, porque cada dia vinha uma nova informação dessa ligação estreita entre a família Queiroz e a família Bolsonaro. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, ainda tem o rei dos doleiros aí que vai abrir o bico. Mas, Amir, essas pesquisas atuais, no momento da pandemia, elas são feitas por telefone. E os entendidos do assunto dizem que essas feitas por telefone, a eficácia não é aceitável. Ou seja... Mas você tem tendência, né, Vanderlei? Mas você tem tendência, não dá para negar. A grande interrogação é um país desgovernado, é uma nau sem rumo, e o cara continua, se não igual, subindo. Que país é esse? Que estado de coisas é necessário que aconteça para que isso se desvende? Não sei. E está naturalizado 1.200 mortes por dia. Não está mudando. Eu acho que aquilo que desgastou no eleitorado dele, o Queiroz, as pessoas não consideram isso como corrupção, sei lá o que está na cabeça desse povo. Né? O importante é que a gente tivesse a possibilidade de ter um pouco mais de informação sobre o porquê dessa mudança que está ocorrendo e o porquê que as pessoas defendem o Bolsonaro. Amir, essa ajuda financeira que está sendo dada, de R$600, está atingindo mais ou menos 30, 40 milhões de pessoas, não é verdade? Ela estava desorganizada, sabe? Muita gente não recebia, etc, etc. E neste momento atual, esse dinheiro está tendo uma organização melhor, não sei se o nome é bem esse, mas as pessoas estão recebendo, na verdade. Isso aí é um peso também, né? É óbvio que essa ajuda de 600, diante de uma situação de zero, que é o desemprego, ou o fato dessas pessoas que vivem de pico não poderem nem conseguir o recurso que já vinham
conseguindo no mercado normal, tudo isso pesa favoravelmente ao governo. O governo queria dar só 200, Bolsonaro, e na realidade a oposição é que fez pé firme. O povo não está sabendo disso ou não avalia isso como nós avaliamos. Como seria, então, um problema de comunicação das esquerdas, das oposições? Sim, porque realmente os 600 tem um peso muito grande. Melhorou a eficiência de chegar a esse dinheiro, onde muitas vezes não estava chegando. Isso vem num processo normal. Para aquele que estava sem emprego e para aquele, que é a grande maioria, que ganhava menos do que meio salário mínimo, a pandemia passou a ser uma solução para eles também. Ele está recebendo dinheiro que ele não tinha. Estou falando do povão, estou falando da classe média. Essa pandemia está ajudando o Bolsonaro em tudo. Na época da escravidão no Brasil, o senhor de engenho dava presenteava os escravos pelo comportamento, vai por aí afora, né? Quer dizer, mal comparando, dá para ir por aí, né? É um presente que vem para o cidadão brasileiro, digamos, que é necessitado. Bem ou mal, o fato é que as pessoas estão recebendo em um número maior do que há 3 meses atrás. Isso foi criado para muita gente que nem recebia antes da pandemia, não tinha, talvez, esse ganho. Mas isso remete para uma outra questão, que é a questão econômica. Eu acho que tem um traço de união importante aí, porque essa briga que está acontecendo entre o Ministério da Economia e alguns ministros do governo, e talvez o próprio Bolsonaro junto com esses ministros, essa briga entre gastar ou não gastar, existe um teto aprovado na Constituição, você não pode gastar mais do que gastou no ano anterior, corrigindo pela inflação. E esse ano foi criado uma excepcionalidade e chamado, portanto, de um orçamento de guerra só válido para esse ano. Mas para o ano que vem já voltaria ao orçamento normal e aí entra a preocupação dessas duas alas. Uma ala que quer gastar para melhorar o crescimento econômico, a posição do governo, e a outra ala que fala que se não forem feitas reformas, não forem feitas privatizações, que é a ala ligada ao Ministério da Economia, o mercado pode derrubar o presidente e o Congresso votar um impeachment, que é aquilo que o Guedes falou na CBN, ou o presidente me apoia, ou simplesmente eu vou embora, e ele que se vire aí depois com o mercado, porque o mercado vai fugir do Brasil. E o Bolsonaro recuou. Mas o que é o traço de união? É o dinheiro na base da pirâmide social. Você não consegue recuperar uma economia se você não põe dinheiro lá na base. E esses R$600 estão alimentando ainda a economia e estão conseguindo fazer com que a economia não desabasse. Porque se ela seguir os passos do que o Ministério da Economia quer, o Bolsonaro ele se arrebenta nas eleições. E essa corrente que está do outro lado do governo sabe disso, ou defende essa posição de você começar a tentar botar o país para frente. Então você tem dentro do governo uma ala chamada desenvolvimentista, não é tão desenvolvimentista assim, mas é menos paralisante do que a ala do Guedes. Quem pode determinar o valor dessa ajuda, que sem sombra de dúvida vai continuar existindo, sob que forma for é cedo falar, sempre é um mérito que vai ser atribuído ao presidente. Um mérito de quem está pagando, pelo presidente da República.